Seja muito bem-vindo, meu amigo do setor óptico, você que é dono de ótica, você tem um laboratório, está no lugar certo. Mais um episódio aqui do nosso podcast da Gold Mix. Eu estou aqui com o meu gerente de marketing, Lucas San, host aqui também do podcast aqui junto comigo. Eu me chamo Rodrigo. Lucas San, o que é que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de um ponto bem importante, eu acredito que seja um tema bem, polêmico até às vezes, né, que é profissionais do setor. E aí, será que a gente tem bons profissionais do setor? Será que a gente está no caminho, e está sendo mirado, né, por profissionais de todos os setores? Enfim, a gente vai conversar sobre várias coisas sobre isso aqui hoje, né? Perfeito. No tema de hoje, então, a gente vai falar sobre profissionais do setor óptico. Se é difícil hoje contratar, como contratar da melhor forma, quais são as funções que a gente tem no setor óptico, se existe alguma estratégia que a gente faz aqui para poder formar profissionais, como é que você pode implementar isso aí na sua ótica, no seu laboratório. Vou revelar alguns segredos aqui, uns segredos para a gente reter bons profissionais, então como é que você pode fazer aí. E também falar sobre as características que a gente vê aqui na empresa, que são pontos fortes, abrir o nosso segredo para você, então fique até o final se você tem problemas com pessoas, se você está com dificuldade de contratar, de reter pessoas, de encontrar aquela pessoa no mercado para poder s montar aí na sua equipe, estruturar esse seu time, beleza? Show de bola. E para começar, né, já começo aqui trazendo uma pergunta polêmica pro Rodrigo, que é mais difícil contratar hoje pela falta de pessoas querendo ou pela falta de pessoas capacitadas para as funções? Pergunta polêmica. Veja, eu vou dar minha opinião aqui, é por isso que você está assistindo aqui. Vou dar minha experiência também aqui com o que a gente tem de recebido aqui as contratações, como é que quais são o perfil de pessoa que se destaca aqui na empresa, então vou dar aqui a minha contribuição, tá. Então, para responder a sua pergunta, vamos encontrar um contexto. O Lucas me perguntou: "Rodrigo, é mais difícil hoje contratar pessoas, eh, pela falta querendo trabalhar ou pessoas pela falta de capacidade técnica?" A gente tem mais pessoas querendo ou menos pessoas capacitadas? Para responder essa pergunta, a gente precisa entender uma dor do nosso segmento, né. Qual é a estrutura hoje de uma ótica? Uma ótica, ele tem um vendedor, para poder converter as vendas, esse vendedor precisa entender de formato de rosto, de um visagismo, precisa entender de espessura de lente, precisa entender daquele contexto técnico do grau, fazer uma leitura de receita. Por exemplo, se a pessoa for muito míope, uma miopia muito alta, se ela vender uma armação parafusada, uma armação, de fio de nylon, vai complicar. Então o vendedor precisa entender, não só da questão técnica de ler uma receita e saber que aquele paciente ele é hipermétrope, ele é míope, ele qual é a lente mais indicada para aquele paciente e também encaixar isso numa armação. Então acho que, na ótica, o principal gargalo é esse, encontrar um bom vendedor. Vamos definir isso, eu acho que isso existe esse ponto. Precisa também ter um gerente, dependendo do nível que você está aí, meu amigo dono de ótica. Se você já tem uma pessoa para gerenciar essa equipe, ela precisa também entender, além dessa parte mais técnica, ela precisa entender um pouco de sistema. Que mais, educação? Ela precisa entender um pouco sobre atendimento, ela precisa Liderança, né, sobre uma pessoa liderança. de equipe. Sim, A gente tem diversos traços hoje que a gente poderia citar, mas em específico o setor óptico ele tem a sua peculiaridade, né. sim. Ele tem ali as suas características que é justamente o que eu às vezes fico refletindo, né. São coisas que, tornam um pouco difícil a gente encontrar um profissional, Sim, mas que existe pontos que a gente precisa trabalhar, eu acredito que isso vem de dentro da empresa, né. é verdade. Então, assim, para a gente poder responder essa pergunta, assim, na minha visão, a gente tem dificuldade de contratar pela falta de pessoas ou pela capacidade técnica? Para esse perfil de ótica, eu acredito que a ótica precisa encontrar um bom vendedor
e formar essas questões técnicas. E como se encontra um bom vendedor? Quais são as características de um vendedor? Essa pessoa tem que ser empática, ela tem que ter uma empatia ali com o cliente, o paciente, o cliente da ótica. Então, tem que ser uma pessoa que se comunique bem, que se apresente bem. Então, para encontrar esse vendedor da ótica, ele precisa primeiro ser um bom vendedor. Um erro que eu vejo é que as óticas querem encontrar um profissional que ele saiba vender, que ele saiba do grau, da lente, da armação e acaba restringindo muito esse tipo de perfil. Onde, na verdade, eu acredito, olhando para o contexto do nosso Brasil, para um vendedor é mais fácil ele aprender a trabalhar com a lente do que você pegar um cara que não é um bom vendedor, ele não é comunicativo, ele não tem uma boa dicção, não tem uma boa oratória, ele não consegue se comunicar muito bem, e você pegar esse profissional e jogar ele num balcão, por exemplo. Talvez esse profissional muito técnico, ele tenha que estar dentro de um laboratório. Um laboratório como conferente, como auxiliar de montagem, como montador, como Verdade. massagista. E, por exemplo, eu já tive no campo, né, então a gente já fez um trabalho, por exemplo, eu cheguei numa ótica e a pessoa falou, né: "Ah, é muito difícil encontrar hoje pessoa que queira trabalhar, né, que queira, que saiba vender e tudo". Mas é justamente por isso, a gente quer encontrar um profissional, por exemplo, a pessoa para venda, e que ela chegue completa. Eu acho que a dificuldade maior é essa, porque ou você é muito técnico na parte ótica, né, ali que você sabe, conhece muito bem do produto, do processo mais laboratorial e não conhece tanto o processo comercial, ou você conhece mais a parte comercial e não conhece um pouco, de ótica, né, não conhece mais aprofundado. Então, a gente tem um feedback hoje de pessoas que já falaram isso pra gente, é muito difícil. A gente tem os materiais, por exemplo, a gente chegou e entregou os materiais ali da Aurilens, você disse que é muito difícil hoje encontrar profissionais bons no mercado, né, então, foi até um questionamento que eu fiz e justamente por isso que a gente trouxe esse tema, né. Eu acho que é um time do mercado agora. E olha, não sei em que cidade você está assistindo, qual o local aí da sua ótica. Inclusive, aproveite para deixar aqui nos comentários qual o nome da sua ótica, qual cidade você está assistindo esse vídeo. É muito importante para a gente mapear aqui, né? Saber como é que a gente pode ajudar você. A gente está aqui falando em nome da Gold Mix e do Next Laboratório, que somos distribuidora e também laboratório Freeform. A gente vai deixar aqui nos comentários o nosso site, tanto do Next Lab quanto da Gold Mix, caso você tenha interesse aí de encontrar um bom fornecedor de lente, prontas e blocos ou lentes digitais para o seu negócio, é só acessar aqui. E aproveitar também para fazer um convite, se inscreva aqui no canal, você que está aí, ó, empresário do setor óptico, não tem ninguém para conversar sobre esses temas sensíveis. Toda semana, no ano de 2026, a gente vai ter conteúdo, já tem muito conteúdo, né, Matheus? Matheus aqui está aqui no dá um legal aí na câmera aí, Matheus. Matheus é o nosso editor, já está ali, ó, captando as imagens. Então o Matheus é responsável pelo podcast aqui da edição, esse vídeo chega aí até você. Então ajude a gente, se inscreva no canal, deixa o joinha. Qualquer inscrição, qualquer joinha, qualquer comentário é relevante pra gente. Se a gente tiver uma curtida, para nós já valeu aquilo aí. E coloca aqui o nome da sua ótica. Então, veja, voltando aqui para o tema, primeira dica, tá, para o dono de ótica. Se você foca muito nessa questão técnica, você vai restringir muito a contratação. E aí eu vejo que é uma dificuldade do dono de ótica em contratar pessoas técnicas e também boas de venda. Então, meu conselho, minha dica é que não foque muito na questão técnica. Porque com o tempo essa pessoa ela vai aprender a questão técnica. Mas você como empresário, sei que você sabe disso, mas está cada vez mais difícil, as pessoas não têm essa nível de formação técnica. Mas com o seu exemplo, com o conhecimento que você já tem, você consegue formar bem um profissional. A gente faz isso aqui na Goodmix. A gente pega uma pessoa com vontade, com desejo, com vontade de aprender e a gente forma ela. A gente já tem vários cases aqui, tanto no comercial, quanto no marketing, quanto no financeiro, que a gente pega uma pessoa que ela tem vontade, garra. Então acho que você tem que contratar pela vontade, pelo desejo que aquela pessoa tem de estar com você. Porque o segredo da Gold Mix aqui é que a gente acredita no interesse, no esforço individual. Essa questão técnica, a gente entende que o processo de maturidade ele vai acontecer. Tem gente que vai pegar tudo de lente em 2 semanas, 3 semanas. Então, ele já consegue ter uma noção e esse conhecimento ir sendo aprimorado. Então, minha primeira dica seria essa. Não vá muito para a questão
técnica. Isso eu estou falando para o dono de ótica, tá, que não tem um laboratório ali, seja um laboratório de montagem, ele vai contratar um montador, ele vai contratar um subpassagista. Eu estou falando da questão do vendedor. E já a questão do gerente, voltando no ponto das 2 e os dois profissionais que eu acredito que a maioria das óticas tem um responsável, um supervisor e o vendedor. Esse gerente, ele é um cargo de confiança, então provavelmente ele vai ser aquele seu vendedor que se destacou com o tempo, que está ali doido por uma promoção, e você pode reconhecer esse vendedor, mas tem que ter muito cuidado, porque nem sempre um bom vendedor, ele é um bom gestor. Se eu acredito que esse é um erro que muitas óticas fazem, muitos negócios, não só a ótica, ela pega um vendedor bom e promove ele pelo fato dele ser um bom vendedor. Isso não está na minha visão correta, a gente já cometeu esse erro aqui, pegando um bom vendedor e transformando ele em gerente, e o que é que acontece? A gente perdia o nosso melhor vendedor e ainda tinha um mau gerente, porque ele não sabia ser gerente. Então um gestor, ele tem que ser uma pessoa da sua confiança, mas, diferentemente do vendedor, que tem que ter essa questão de empatia, ele deve como o Lucas San falou, ele tem que cuidar muito bem das pessoas, ele tem que ser um bom líder, né, Lucas San? E principalmente porque, é questão de vontade, né, eu acredito sim. Quando você está numa fase de progressão na sua carreira, por exemplo, o gestor, ele já sabe que ele quer ser gestor, né. Isso, você vai conseguir identificar na pessoa que quer ser líder e a pessoa que não quer ser líder, né. Aí você vai lá e promove a pessoa e tudo, e você isso é normal, acho que acredito em qualquer cenário de empresa que está crescendo, né. Às vezes a promoção é errada, promover uma pessoa errada, mas justamente sobre isso, sobre essa questão da pessoa de porque às vezes a pessoa ela até quer ser um gerente, né, ela quer ter isso, mas ela às vezes não sabe, né. Aí você tem alguém na empresa que já sabe ser líder, aí você vai lá e pega a pessoa e treina ela, e é justamente essa pergunta que eu queria te fazer, existe alguma mobilização sua pessoal ou da empresa em formar pessoas, por exemplo, na Goldmix, no Next Lab? Para responder essa pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho de verdade da sua experiência aqui, da sua trajetória. Por quê? Você foi um cara que começou na Goldmix lá atrás, tinha uma função específica, você passou um tempo nessa função, depois você saiu da empresa por um tempo, aí você voltou para essa função de atendimento e logo em seguida foi para a parte do marketing. Me conta de verdade como foi um pouco da sua trajetória, até para eu poder me lembrar aqui. Pronto, eu comecei na Goldmix em agosto de 2018, né, tá com tempo já. Cara, Eh, assim que eu entrei na Goldmix, né, a gente estava ali, em logicamente em evidência, né, estava começando a empresa e tudo, as pessoas estavam começando a olhar pra Goldmix, mas ainda era uma empresa no início, né, pequenininha, né? pequenininha. Acho que foi o segundo a entrar. Sim. Então a gente estava ali e a gente estava no balcão, tipo, todo mundo ali na correria e tudo, mas, eu vi que tinha algo que poderia ser feito, que era o setor online, né. O WhatsApp não estava ainda em tanto destaque, né, as pessoas utilizavam Por uma ferramenta mas como uma ferramenta de como de trabalho, de trabalho. exatamente, como uma ferramenta de trabalho, ainda não era um destaque, né. A gente foi lá e viu a necessidade, colocou, e aí logo eu fui para o setor online, né. Come Então você foi trabalhar como atendimento no setor online. um atendimento no setor online, então eu primeiro ficava lá isolado no estoque, Ah, atendendo todo mundo, tá, até que a gente começou a formar o setor online. E aí foi a primeira vez que eu me tornei líder, né, que eu estava à frente do setor online. E a gente trouxe uma pessoa, depois trouxe outra, até que a gente formou um time de 4 pessoas, né. Então eu ficava ali na parte do diálogo com o cliente e também liderando os outros meninos, né, pra gente conseguir manter, o feeling, né, de atendimento. Porém, eh, a gente começou a desenvolver o setor, até que o setor se tornou eh, um setor mesmo da empresa, não era um setor, ainda era só um atendimento online, aquelas pessoas que queriam ser atendidos, eles iam lá e era atendido pelo WhatsApp. Até que a gente se tornou um setor e formou a equipe, e depois de um tempo eu saí, né, da empresa, passei 8 meses, todo mundo pensa que é mais tempo que eu passei, mas eu passei 8 meses, né, eu saí em agosto de 2022 e voltei eu acho que em abril ou março de 2023. Então foi pouco tempo. E aí, já voltei, já tinha estudado, já
porque assim, o marketing, na verdade, que hoje eu exerço, eu já estudava ele há um certo tempo, né, lá atrás e durante também a minha Mas quando você voltou, você ve veio para tentar instalar um marketing na Godmix que não existia. exatamente. E aí quando eu voltei, eu já voltei com esse pensamento, né, não, a empresa, ela tem capacidade de ter um setor onde a gente tem ali uma capacidade maior, porque a Godmix estava se tornando, algo tipo, o que é hoje, né, estava começando a se tornar já o que era hoje. Já tinha convenção, já tinha, estruturas, muita estrutura. Então, foram pontos que aí a gente veio, né, e aí a minha função de liderança ali meio, eh, sem querer ali no começo e fui lá e me tornei o líder do setor online, acabou que me dando confiança para que a gente desenvolvesse um novo setor, né. Então eu participei do setor online e depois fui participar do setor também de marketing. Aí a gente começou a desenvolver, né, até o que se tornou hoje, né, mas a gente pegou muito case da gente, né, muitas Mas você abriu o setor de marketing. Aí você era sozinho lá no setor de marketing, sozinho. fazendo tudo, tentando instalar esse setor aqui dentro da empresa. Aí depois você recebeu o Kellyson, depois o Matheus, Sim, e aí você se tornou um gestor. sim. Você hoje lidera 2 pessoas ali dentro do seu setor. É, Como é que é essa experiência de liderar, de agir como líder de um setor? Rasga o verbo aí. liderança é Fala em 2 óticas, de você sendo cobrado pela diretoria sim, e eles e precisando cobrar eles. sim, sim. Eu acredito assim que a maior o maior problema, né, vamos dizer assim, o maior problema sempre vai ser a pessoa conciliar tantos pontos, mas isso não é impossível, né. Quando você quer se tornar, um gestor, por exemplo, um líder, a primeira coisa que você precisa entender é que somente o seu trabalho não é suficiente, né. Então, você começa a se tornar mais braços, né, você começa a ter mais braços e você precisa ter esse controle. Então, o principal ponto é sempre o que eu preciso extrair, é como a gente estava conversando ontem na reunião, né, eu preciso extrair o que quem está em cima está querendo. Então, esse é o meu principal foco em trabalhar com quem está acima. E eu preciso passar isso da maneira correta para quem está abaixo. Às vezes o que a diretoria fala para o gestor, não é exatamente como quem está embaixo, ouve, né. Às vezes não faz sentido, mas o gestor ele é justamente para isso, ele é a tradução É. para as pessoas que estão abaixo. E isso diz mais sobre a comunicação diretoria, gestor, liderados, do que propriamente uma parte de estudo, porque eu acredito que sempre vai ser mais a proximidade que vai fazer gerar bons resultados. Então, sempre a gente está tentando manter reuniões, a gente está tentando se comunicar, está tentando conversar. Então, se primeiro não há uma proximidade do dono da empresa com quem está gerindo as pessoas do seu time, aí já tem uma quebra de raciocínio, né, como é que você vai conseguir direcionar, porque querendo ou não, o dono não isenta a responsabilidade dele de conduzir a empresa, ele está conduzindo. O gestor, ele só está organizando as ações para que se cumpra aquilo que o dono está olhando. Então, de extrema o gestor ele tem que ser de extrema confiança, ponto, do dono, ele Só precisa não ter isso, isso, né, na mesa. o gestor ele precisa ter, extrema confiança, o dono precisa ter extrema confiança no gestor, e o gestor ele precisa sempre saber o que quem está em cima, que são os donos, que é o diretor, ele quer, né, onde que chegar, né. Cara, muito bom, não sabia que você ficou só 8 meses fora. 8 meses. E é bom ter você aqui, cara, você é um cara que eu gosto pra caramba. É bom ter você aqui, Lucas cara, a história do Lucas é uma história interessante. Espero que um dia a gente tenha uma oportunidade de falar só dela. Eu gosto disso. Sim, sim. Eu escutei a história do Cícero, que inclusive é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, o Cícero também. Acho que é o top 3 múmia da Gold Mix, né, a gente tem 3 múmias aqui, que são os funcionários mais antigos, o Erics, o Lucas San e o Cícero. E a história do Cícero ficou muito legal e são pessoas, assim, chave que eu gosto pra caramba, que eu dou muita pressão, mas que eles entendem e, como você falou, né, eu acho que existe a questão do exemplo. E você me fez uma pergunta, né: "Rodrigo, existe alguma mobilização pessoal ou como empresa para formar as pessoas?"
E em 2022, quando eu vim aqui para Fortaleza, eu falei: "Cara", eu comecei a perceber que as pessoas replicam o comportamento do meio que a gente vive. Então, se você é uma pessoa que sedentária, por exemplo, você é um dono de empresa que não liga muito para atividade física, provavelmente o seu time não vai fazer, não vai ligar para isso, né. Então, se você é um cara que você procura se exercitar, ou eu estou falando isso em questão de exemplo pessoal, né. Eu gosto de me exercitar, faço atividades físicas e vejo que existe sempre essa minha intenção que as pessoas pratiquem essa atividade, e o pessoal começou a praticar mais atividade física ou pelo menos tentar fazer isso. E eu vi que não só na atividade física, mas eu precisava liderar pelo exemplo. Então, por exemplo, eu estava pressionando aqui: "Poxa, vamos fazer um canal no podcast, vamos fazer um canal no podcast". Só que o Lucas, ele é um só, cara, para demandas diversas aqui. O Matheus, que tá aqui, dando um legal aqui pro vídeo, ele também é um editor só, então a gente tem que editar reels, tem que editar, conteúdo offline, né, que são panfletos, eh, promoções que a gente faz, alterações de preços nas tabelas. E mais uma atividade da gente ter um canal no YouTube, muito por um capricho meu, porque eu acredito e gosto muito dessa conversa, eu acho que a gente até se aproxima, porque a gente coloca um roteiro aqui com 3, 4 perguntas, mas a conversa vai fluindo e a gente acaba conversando de outras coisas. Então o que eu falaria para você aí que está assistindo esse vídeo, que se você ainda não curtiu até agora, deixe o seu joinha e se inscreva aqui no canal, é que você sirva de exemplo. Eu acho que essa é a maior contribuição, é o minha maior mobilização aqui na empresa, é eu servir de exemplo, estar aqui junto com vocês, de ter o podcast, de me disponibilizar para as pessoas, de ser esse roteador da Gold Mix e do NetSlab para que as pessoas: "Poxa, Rodrigo tá aqui, ele se esforça, ele estuda, ele se dá o melhor dele, então eu também tenho que ser assim". Ah, outro ponto aqui que eu foco muito hoje em dia, graças a Deus e graças à condição do nosso time, é no foco. Então se a missão do Matheus, que tá aqui, dá um legalzinho aí, Matheus. Se a função dele aqui é editar esse vídeo, o meu trabalho é fazer com que ele esqueça todas as distrações e foque na função dele. Se a função do Lucas é fazer o marketing da Gold Mix, eu tento mostrar para as pessoas aqui que eles têm que parar de distrações, coisas diversas, como por exemplo ter que arrumar todo um podcast várias vezes, isso é uma distração pra gente. Mas como é que eu faço para as pessoas focarem nas suas funções e esquecerem todo o ruído que existe dentro da empresa, que é normal. E um outro ponto que eu até anotei aqui é, cara, a sua equipe ela tem que ser um generalista e especialista. Por exemplo, eu entendo um pouco aqui de marketing, porque eu tenho que conversar com você, mas eu também tenho que entender de financeiro, que eu entendo mais um pouco, mas eu também tenho que entender de estrutura comercial, mas eu também tenho que entender um pouco de importação e exportação, de problemas fiscais. Isso é dentro da minha função. O Lucas ele precisa entender um pouco de sistema, precisa entender um pouco de edição, de iluminação, de tráfego, de campanha, de cores, de ganchos, de então, o marketing ele precisa ser generalista e especialista, então você precisa entender de tudo um pouco e ter um um funil de profundidade. Então o editor ele precisa também ser generalista, se eu falar CRM para um editor, ele precisa saber o que é um CRM. Como é que eu vou falar para ele: "Ó, a gente vai fazer uma campanha no CRM para poder aí para isso a gente tem que gravar o vídeo para jogar o pessoal no CRM". E o editor me pergunta: "O que é CRM?". Verdade. Não é verdade? Então ele precisa entender. Então a minha ideia é que na Goodmeets é fazer as pessoas entenderem como funciona o geral, mas se especializarem nas suas funções. Essa é a minha mobilização pessoal. Pra gente encerrar esse podcast, Lucas, com a gente tá tentando fazer um podcast aí de 20, 25 minutos, que a gente sabe que você, dono de ótica, dono de laboratório, é muito corrido, aí nas suas atividades, na sua ótica, você carece de equipe, de gestão, de bater um papo, pô, se você inclusive tiver alguma dificuldade na sua loja, se você tiver com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários como a gente pode te ajudar, qual tema poderia ser útil aí para você. É muito bom quando você traz o feedback, a ideia do tema, porque dessa maneira a gente consegue atuar diretamente na sua dor. Então, se você está passando por alguma dificuldade de gestão, de venda, de financeiro, de pessoal, de tributo, fala aqui nos comentários qual é a sua dúvida. Deixa aqui também a sua ótica, o nome da sua ótica, o seu nome, vai ser muito bom trocar experiências. Não fique com vergonha, não ache que você que está assistindo esse vídeo, ah, não vou comentar aqui porque não vai dar em nada. A gente vai ler todos os comentários, vai com certeza entrar em contato. E se você tem uma ótica ou um laboratório
no norte e nordeste do país, a gente pode ser o seu fornecedor de produtos e serviços de laboratório com muita qualidade. A gente vai mais uma vez deixar o nosso contato aqui do comercial, tanto o site quanto, enfim, todas as formas de contato que você tem aqui para nos entrar em contato, tirar todas as suas dúvidas, se você quer implementar a tecnologia Freeform aí na sua aula. Você acabou de assistir mais um vídeo aqui no canal da Gold Mix, do nosso podcast. Lembrando que se você quiser assistir mais conteúdos como esse, se você acessar o nosso canal, você vai ver mais podcasts aqui do grupo Gold Mix. Aqui em cima tem um vídeo recomendado para você e lembrando que a gente conta muito com o seu joinha, com o seu comentário e principalmente ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. Até a próxima.